Thiago, Oi, gente. E aí? Boa noite. boa noite. Tudo bem com você? Tudo Teve um bom certo. dia? Legal. A gente está começando agora e eu queria começar perguntando quem é você? Quem é o Thiago Amorim? Para você falar um pouquinho para a gente realmente quem você é, né? O que você tem feito, o que você vai trazer um pouquinho para a gente hoje. Entendi. Bom, vamos lá. Então, eu sou o Thiago, né? Thiago Amorim, como você disse aí. Eu estou aqui em Macaé já há um pouquinho mais de 12 anos. Eu vivo aqui em Macaé. Sou mineiro, vim de Minas, né? Já tem um tempinho. Costumo até falar que eu sou meio que mineroca, né? Porque eu já nem tenho mais muito sotaque de mineiro por conta disso. Mas, enfim, eu sou formado em técnico de mecânica, sou formado em gestão ambiental, faço engenharia ambiental e isso tudo visando fazer uma pós hoje em engenharia de segurança, né? Porque hoje já é uma área que eu já atuo há acho que uns 7 anos ou 8 anos, né? Como projetista de segurança. E atualmente eu estou como projetista de segurança na empresa Incendia. Não sei se todos vão conhecer aí, mas é uma empresa que hoje atua nesse ramo de segurança contra incêndio e pânico, né? E lá a gente realiza projetos e legalizações de retificações. É uma das coisas que a gente faz, né? Entre outras atividades. Existem alguns trabalhos que eu já realizei aqui em Macaé, fora de Macaé também. Eu posso, de repente, citar alguns, como, por exemplo, há muitos anos atrás a gente começou com um projeto Minha Casa Minha Vida, né, que era um programa do governo, e eu tive a oportunidade de ser incluído nisso daí quando a gente foi buscar a aprovação, por exemplo, do condomínio Virgem Santa, né, que foi construído justamente dentro desse programa aqui em Macaé. Dentre outras coisas também, como alguns serviços no Shopping Plaza Macaé, né? Eu estou citando, assim, alguma coisa que seja mais conhecido da galera. Uhum. E é mais ou menos isso. Legal, né? É bom saber que você atua em várias áreas, né? Até em questão de Minha Casa Minha Vida. E é um trabalho bem legal do governo e traz moradia às pessoas que nem sempre podem ter condições, né? De ter um legal que você trabalhou nisso. Fala um pouquinho para mim como que você chegou, onde você está, se você teve algum problema que você precisou superar na sua vida, alguma barreira que você teve, como que você superou isso? Vamos lá. Como eu disse, hoje eu sou, atualmente há uns 8 anos, eu acho, eu já estou na área do incêndio, né? Eu sou projetista de incêndio. E tudo começou mais ou menos quando eu vim para cá, para Macaé. Quando eu estava em Minas, eu não tinha nenhuma vivência nessa área. E tudo começou, eu vim para cá e, a princípio, não trabalhava na área também, né? Vim, assim como todos, sem muita base de nada, né? Sem nem saber como chegava aqui em Macaé. E vim, trabalhei um bom tempo numa empresa que não era do ramo. Saí dessa empresa e conheci o AutoCAD. Tudo iniciou assim, foi a partir daí que iniciou tudo. Foi meu divisor de águas, foi o AutoCAD. Eu fiz um curso de AutoCAD, investi. Eu poderia, de repente, ser um desenhista técnico ou algo do tipo. Só que engraçado que eu meio que caí de paraquedas na área do incêndio, né, na área da segurança. E assim que eu terminei, logo assim que eu terminei o meu curso de AutoCAD, eu achava o máximo, né, ter um currículo. Agora eu já tenho mais uma coisa para acrescentar. E comecei a espalhar currículo, porque nesse período eu estava desempregado e uma empresa da área de incêndio me chamou para a gente conversar, para fazer uma entrevista.
essa empresa ainda é atuante no ramo, Macaé. Eu fui, expus toda a minha situação para o entrevistador nessa época e disse que apesar de ter muita força de vontade de aprender, era uma área que eu não conhecia e que eu era recém-formado nesse cursinho de AutoCAD. Então, eu entrei nessa área de incêndio através dessa empresa, né? E daí foi desleixando tudo. Aí, dessa empresa eu já logo saí dela, já recebi uma outra proposta para uma outra empresa, que é a Incender, no caso, que eu trabalho hoje. E fiquei um bom tempo na Incender, depois saí da Incender, tive a oportunidade de fazer trabalhos por embarque através da Petrobras, então lá eu tive uma vivência de segurança também um tanto quanto diferente, mas importante e também englobado dentro desse contexto, né? Sem contar outros trabalhos aleatórios que eu criei de home office, né? Tentando me virar nesse período e eu fiquei à toa em casa também. E aí logo depois passou um tempo também e a Incender me chamou novamente, me convidou novamente para poder integrar o corpo de colaboradores dele, e lá eu estou novamente. Dizem que o bom filho a casa torna, né? Legal. Nossa, realmente é uma vida, né, de derrotas e também de conquistas. Ao mesmo tempo que você foi conquistando, ao mesmo tempo você também teve aquele momento que você também ficou desempregado, ficou buscando se adaptar da maneira que podia, né? Então, achei bem legal isso aí. Agora a gente está aqui aberto, né, a ouvir um pouco mais sobre qual tipo de informação que você foi trazer para a gente, né, veio trazer para a gente. E aí, agora, o tempo é seu. Tá certo. Bom, vamos lá, então. Deixa eu tomar uma água para começar aqui. Não liga da minha canequinha, gente. Vamos lá, galera. Bom, primeiramente, para a gente entrar nesse assunto, né, de segurança contra incêndio e pânico, eu pensei que eu não queria jogar logo de cara as informações, porque eu achei que fosse ficar uma coisa bastante maçante e ia ficar uma coisa meio que sem início. E por que surgiu isso, né? Então, eu escolhi um contexto aqui dentro do nosso país mesmo, né? As 3 maiores tragédias, na minha opinião, e eu acredito que boa parte da galera da população também deve concordar comigo, as 3 grandes tragédias que aconteceram, né, no Brasil relacionado a essa área de incêndio, né? Bom, eu vou fazer de trás para frente, porque eu acho que vai ficar melhor dessa forma. Primeiramente, eu queria falar da mais recente, que eu acho que a galera vai conhecer melhor sobre o assunto, né, que é mais cotidiana, que foi a tragédia que aconteceu na Boate Kiss em 2013, né? Como algumas pessoas acompanharam, né? Acho que foi nacionalmente, todo mundo acompanhou, né? A boate tinha algumas imperfeições, vamos dizer assim, pensar dentro da área de segurança, né? Então, tipo, a gente sabe que, por perícia, parece que iniciou um incêndio na elétrica e daí se alastrou pelo forro, né, que era de material inflamável, e com isso vieram acarretando outras coisas também que foram dificultando, né, e eu acho que foram também contribuindo para que fosse estabelecida essa tragédia, esse caos, por exemplo, gente despreparada, né, para poder dar instrução,
escape, o próprio escape, as saídas de emergências parece que não existiam também. Então, são pequenas coisas, pequenos detalhes assim, que a gente tem que frisar bem, porque, acima de tudo, são vidas, né, que a gente envolve. É muito importante a gente falar de segurança por conta disso. Acima de tudo, tudo bem que lá foi uma boate, mas a gente não, quando a gente vai fazer um projeto de segurança, a gente não só faz projeto comercial, a gente envolve também projetos residenciais, hospitalares, e a gente vai falar um pouquinho melhor, detalhar lá na frente. Bom, então, dando sequência, a Boate Kiss, ela matou, não sei se a galera se lembra, mas só para critério de informação rápida mesmo, a Boate Kiss, ela matou 242 pessoas. Então, bastante, né? E, tipo assim, quando eu gosto de frisar na unidade, né, das pessoas, porque eu não viso somente 242 pessoas, eu penso que são 242 famílias, né? Então, eu acho que esse número acaba aumentando mais, porque o sofrimento realmente é da família toda, não é apenas aquela pessoa, né? Então, dando continuidade, um pouquinho bem antes da Boate Kiss, em 1974, a gente teve uma grande tragédia também, que foi em São Paulo, no edifício Joelma. Era um edifício comercial que existiu lá na década de 70. Hoje eu acho que ele ainda existe, porém com outro nome. Mas a galera, se quiser dar uma pesquisada depois na internet aí, no Google, tem umas imagens bastante chocantes. Eu estou olhando aqui para o lado justamente por isso, estou com o computador aqui. Você está falando, eu estou pesquisando as imagens. Realmente são chocantes as imagens desse edifício Joelma, né, no caso. Pois é. E o que aconteceu nessa época, o edifício Joelma, o incêndio originou-se, se eu não me engano, no ar-condicionado, no setor de ar-condicionado, e daí eu acho que se espalhou, teve uma explosão também depois, não me recordo muito bem. Mas eu sei que foi alguma coisa elétrica também no ar-condicionado, e foi, acho que, no 12º andar do edifício, e em questão de minutos isso já foi se alastrando para os andares acima. E, como eu disse, a galera dá uma pesquisada no Google depois, a gente acha imagens das pessoas em pânico realmente, sabe? E uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu entrei na área de segurança é que o pânico, ele também mata. Quando a gente vai fazer, né, todo um trabalho nessa área de segurança, a gente frisa não só os dispositivos ativos, dispositivos passivos, né, dispositivos fixos e móveis de combate a incêndio, mas a gente fica pensando também em relação ao pânico das pessoas. Por isso que existe a saída de emergência, existem os escapes, existem as lotações máximas para os locais. Às vezes o bombeiro pode até se passar por meio chato, mas é aquele negócio, a gente fala de vidas, né? E por conta disso, por conta desse incêndio, o edifício Joelma, ele matou 189 pessoas, né? Bastante gente também. Só que, tipo assim, o edifício Joelma, a quantidade de vítimas do edifício Joelma, que foi de 189 pessoas, e da Boate Kiss, né, que foram 242 pessoas, se a gente somar isso tudo, a gente vai ter um total aí de 431 pessoas. Essa quantidade de pessoas, ele não se compara ao que aconteceu na maior tragédia que a gente teve dentro do Brasil, que foi antes ainda do edifício Joelma, que foi o incêndio do Gran Circo norte-americano, em Niterói. O que aconteceu? Opa, peraí, acho que a minha câmera virou aqui, só um minutinho. Tudo bem. Vou aproveitar para falar aqui, né, que
a Nicole está aqui comentando, né, que realmente é muito chocante as imagens do edifício Joelma, porque dá para ver as pessoas se jogando do prédio. O pânico foi tão grande que não sei o que a pessoa pensava, se era melhor se jogar ou se realmente estava desistindo da vida, mas no momento de pânico, elas pensaram, eu vou me jogar, é melhor me jogar do que ficar aqui, às vezes, respirando essa fumaça ou nesse fogo, né, que consome tão rápido. É verdade, é verdade. Você consegue achar essas imagens realmente das pessoas se jogando. E tipo assim, isso na época, foram páginas e páginas de jornais, entendeu? Não só primeira capa, mas páginas e páginas. De tão chocante que era, né? Mas, dando continuidade, então, como eu vinha falando, o Gran Circo norte-americano, em 1961, em Niterói, que aconteceu. Parece que o incêndio se iniciou por conta do material que era feito a tenda do circo. Era um circo muito extenso. Eu acho que a capacidade dele, se eu não me engano, eram 3.000 pessoas. E com isso tudo, nessa tragédia, que foi ocasionada por, vamos dizer assim, vingança de uma discussão que parece que um dos funcionários tiveram quando estava fazendo a montagem do circo, né, das estacas e tudo, e um funcionário resolveu se vingar horas depois do espetáculo ter começado. E com isso tudo nós perdemos aí 503 vidas, né? Então, por isso que eu disse que juntando o edifício Joelma com a Botkiss, a gente nem alcança, né? Aconteceu no Gran Circo norte-americano. E foi tão feia a coisa, né? E a gente virou notícia mundialmente. E as pessoas do mundo inteiro, a gente recebeu doações norte-americanas, e as pessoas começaram a ajudar. Acho que foi, na época, o maior movimento de doação do banco de sangue, na época, de sangue. Um dos pontos assim, que a gente consegue enfatizar. Eu quis falar um pouco desses 3 acontecimentos, né, da história no Brasil, para poder engrenar, então, e o que acontece. A gente não tinha antigamente um código de segurança, né? A gente não tinha uma legislação para poder exigir. Então, as coisas eram feitas da forma que achavam que tinha que ser feito. Inclusive, as diversões públicas, né? Que são circos, parques, não havia muita segurança numa construção civil, por exemplo. E a partir daí, a partir dessas tragédias, que infelizmente ou não, é que a gente veio tratar sobre esse assunto. Eu digo infelizmente ou não por quê? Porque infelizmente tiveram que morrer vidas para poder a gente abrir o olho para a coisa, né? Infelizmente porque a gente se atentou para isso, a gente precisava de uma norma regulamentadora, né? De um órgão para poder verificar isso. E graças a Deus a gente hoje tem o CIP, né, que é o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, que nos dá as diretrizes para a gente seguir, para tentar, de repente, minimizar ao máximo o risco de um incêndio ou incluir medidas mitigadoras para isso, né? No Brasil, eu costumo dizer que a gente tem uma cultura de consertos, né? Como é que eu vou dizer para você? Em vez de a gente ter uma preventiva, vamos dizer assim, a gente tem uma corretiva, né? Em vez de a gente fazer as nossas manutenções preventivas, a gente costuma fazer somente as corretivas. Então, acho que isso deveria mudar na realidade, principalmente quando a gente trata de vidas, né? Como a gente estava falando. A gente vê até
nos países de primeiro mundo, eles justamente têm esse pensamento, né, diferente do nosso, de que eles estão preparados para tudo. Exatamente. Então, talvez no passado eles também tiveram que perder alguma coisa, né, para a partir daí tomar atitude, mas hoje em dia a gente percebe que eles têm essa atitude preventiva, né? Tem para todo tipo de acontecimento. No Brasil, não, a gente praticamente só começa a agir depois que acontece. A gente também os casos de Brumadinho, de Mariana, eram a maioria das barreiras do Brasil estavam com questões, estavam com irregularidades nas construções, mas as pessoas só abriram o olho para isso depois que aconteceu essas tragédias. Então, em todas as áreas a gente faz isso, na área de política, na área de construção civil. É verdade. Mas tá nas nossas mãos também a gente mudar isso daí, né? Então, tipo assim, o que a gente tem que fazer é alertar e, de repente, tentar convencer as pessoas que é melhor dessa forma, né? Uhum. E vamos, então, dar início entrar mais a fundo nessa área de segurança, né? Vamos lá. Eu preparei para vocês aqui o seguinte. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como realizar o projeto dentro de uma empresa de segurança, né? E como é que a gente faz para poder reunir esse projeto com as documentações, né? Montar um processo de legalização e dar entrada com isso no bombeiro. E depois que der entrada, a gente fazer o acompanhamento até a gente chegar ao final, né? A aprovação, chegar na nossa quantidade de aprovação. Uma coisa, quando eu comecei nessa área, eu ouvi de um coronel do Corpo de Bombeiros que ele falou comigo assim: olha, isso aqui é um filho seu. O seu projeto é como se fosse um filho seu. Ele está nascendo na sua mão a partir do momento que você pegar a escritura. Tá bom? Então, cuida muito bem dele até o final, até chegar ao certificado de aprovação. E é realmente isso que acontece. A gente tem que ter um carinho para com os nossos clientes, né? A gente tem que cuidar do projeto como se fosse um filho mesmo que tivesse nascido. Vamos lá. Como se inicia tudo na área do projeto de segurança e da legalização dos processos junto ao Corpo de Bombeiro? Inicia no recebimento da arquitetura. A gente, na empresa, a gente recebe a arquitetura, né, do nosso cliente, do engenheiro, do arquiteto, e a partir daí a gente vai checar essa arquitetura. Por que eu digo checar? Porque a gente precisa dar uma olhada, primeiramente, que tipo de edificação é essa que a gente está querendo legalizar, né? Porque dentro do Corpo de Bombeiros a gente tem grupos, divisões, subgrupos, subdivisões para cada tipo de edificação. E, a princípio, quando você inicia na área, você fica um tanto quanto perdido em classificar, de repente, essas edificações. Só que um projetista me falou uma vez, quando eu estava iniciando na área de incêndio, de segurança, o nome dele é Célio Quintanilha, ele é um excelente profissional, ele mora no Rio de Janeiro, eu acho que ainda mora no Rio. Ele disse que é o seguinte: quando você inicia é assim mesmo, você fica um tanto quanto perdido, mas depois, quando você pega o feeling da coisa, parece que o problema, a arquitetura grita na sua frente o problema dela, sabe? Então você consegue enxergar as coisas melhores e o que aquela edificação ela precisa para ser aprovada no Corpo de Bombeiros. Porque então, desde esse momento, você passa a pensar como oficial analista do Corpo de Bombeiros. Né? Então, porque o interessante é que você mande esse projeto e esse processo, na realidade, para o Corpo de Bombeiros aprovar e que ele não retorne para você corrigir. Nem todas as vezes acontece isso. É bem improvável que o processo ele vai retornar para você fazer algumas correções.
mas a gente tenta minimizar ao máximo isso, porque o que que acontece? Isso onera tempo, e tempo a gente sabe que é dinheiro, né? E normalmente os clientes eles vão chegar para você na sua empresa ou para você, se você for autônomo, ele nunca vai chegar para você e vai falar assim, vou deixar esse projeto aqui com você para provar, mas não tem pressa de nada não. Não, todos falam assim, eu estou precisando disso daqui para ontem. Sempre assim, os clientes são bem semelhantes quanto a isso, né? Mas enfim, vamos lá. Recebeu a arquitetura, enquadrou na classificação daquela arquitetura, a gente vai dar início à confecção do projeto, então. Eu vou tentar abrir aqui o nosso código, já está aberto aqui, eu vou tentar virar a câmera aqui, para vocês, de repente, dar uma olhada. Estou falando quando eu digo classificar a arquitetura, né? Se vocês conseguirem entrar no site do Corpo de Bombeiros, vocês conseguem baixar o decreto 42 de 2018, que é o nosso decreto mais recente que a gente tem na atualidade ali, do Corpo de Bombeiros. Antes a gente trabalhava com o decreto 897 de 1976. Então, 2 anos depois do incêndio no edifício Joelma, que a gente foi ter um decreto aí para poder legalizar direitinho as edificações, né? Mas, enfim, esse decreto ele já está no passado, a gente cumpre ele para algumas edificações que já foram construídas e já foram aprovadas através dele, mas hoje, a partir do final de dezembro de 2019, a gente utiliza esse decreto aqui, ó, o decreto 42 de 2000, elaborado em 2018, tá? Entendi. Então a gente tem que estar atento a essa atualização, né? Isso. Começou a valer o quê? Faz praticamente 4 meses, porque se começou a valer no finalzinho de dezembro, e a gente está em abril, então são 4 meses só que está valendo, e a gente tem que agora se atualizar nesse novo decreto. E aí você me manda, que se o pessoal quiser, eles me mandam mensagem aqui, claro. E eu disponibilizo para eles, tá bom? Claro, encaminho sim. Como você disse, Esther, o decreto é uma coisa muito nova, né? E com isso, tudo que é novo, ele gera um pouco de dúvida, né? Então, a gente vem estudando esse decreto, nós já deciframos algumas coisas, já esmiuçamos algumas coisas, outras ainda estão por vir, né? Mas, basicamente, em relação à classificação, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Por exemplo, quando você chega ao final do decreto, a gente tem mais especificamente lá na página 20, a gente vai encontrar o anexo 2, tá? A classificação das edificações. A classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação. É aqui que a gente vai definir que tipificação é aquela arquitetura que eu recebi. Então, por exemplo, tem uma residencial, eu tenho comerciais, aí tem diversos tipos, você vai ver em qual vai se enquadrar. Tem serviços de hospedagens, que são o quê? Hotéis, pousadas, e dentre outros, né? E aí a gente tem hospitalares, né? Tem reunião de público, que se encaixa o quê? As boates, danceterias, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho... Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma edificação para a gente conversar. Vamos falar de uma edificação comercial, por exemplo, né? A edificação comercial, se eu for especificar ela, deixa eu virar a câmera novamente aqui para eu poder explicar para vocês. Se eu for pegá-la aqui para especificar ela, eu tenho aqui a edificação comercial. Então, ela é o quê? Comercial na ocupação, né? No grupo, ela vai ser grupo C, ocupação comercial, e a divisão vai ser o quê? Aí a gente vai vir lá embaixo e
Vamos classificar a divisão dela. Ela é divisão C1, C2, C3 ou C4? Não sei. Como é que eu vou saber disso? A gente vai vir através da descrição dessa divisão. O que é uma comercial C1? A comercial C1 é uma edificação comercial que, em função da atividade desenvolvida, fica enquadrada no risco médio 1, conforme nota técnica específica, tais como artigo de metal, louças, artigos hospitalares, edifícios e lojas de departamentos, magazines, armarinhos, galerias comerciais, supermercados em gerais, mercados e outros. Então, ou seja, aqui a gente tem uma especificação de o que é uma comercial C1. Então, a Esther chegou para mim e falou assim, olha, Thiago, eu tenho uma lojinha de tecidos, eu preciso que você legalize ela para mim. Poxa, onde eu vou enquadrar essa lojinha de tecido da Esther? Eu vou enquadrá-la em C1. Olha, por quê? Porque ele fala aqui, ó, que podem ser magazines, armarinhos, galerias comerciais. Então, é mais característico com isso daqui. Porque se eu for verificar a divisão C2, o que a C2 vai falar para mim? Que são edificações comerciais, que são o quê? Comércio atacadista, produtos químicos, petroquímicos. Opa, não tem nada a ver com tecido. Então é isso, a gente tem que primeiramente identificar, ler dentro do código aonde que você vai enquadrar aquele tipo de arquitetura. Né? Então, recapitulando aqui, a gente viu que meio que a ordem que a gente faz é receber a arquitetura, depois mandar para aprovação do Bombeiros e depois a gente vai fazer isso aí, definir a classificação da edificação. Exatamente, isso aí. A gente precisa, então, definir, porque aí vai ser o nosso ponto de partida. Então, já a nossa edificação classificada, o que vai acontecer? Lá embaixo, mais adiante, depois das classificações da nossa edificação, eu vou mostrar para vocês aqui agora, o bombeiro ele começa a mostrar as exigências. Olha aqui, vou mostrar para vocês agora. Ó. Lá em cima a gente classificou, lembra? A Esther tem uma lojinha de tecidos, então é C1. Ah, legal, C1. Então, o que essa lojinha ela vai precisar para ser aprovada? Que tipo de dispositivo que o bombeiro vai exigir para a gente aprovar isso daí? Essa tabelinha aqui que vai dizer para a gente, ó. Só que aí a gente tem que ter atenção que essa tabelinha aqui do anexo 3 das exigências para edificações e áreas de risco, se vocês observarem bem, ela vai estar falando aqui, ó, exigência para edificações com área menor ou igual a 900 metros quadrados e até 2 pavimentos. Essa tabelinha aqui, ela só serve para as edificações com área total construída de até 900 metros quadrados e até 2 pavimentos. Se a lojinha da Esther for de até 900 metros quadrados e tiver até 2 pavimentos, a gente vai utilizar essa tabelinha aqui. E aí? A classificação dela é C, não é? O que o bombeiro exige isso daí? Vamos lá. O xizinho está marcado aqui em quê? Extintores. C. Sinalização de segurança. Iluminação de emergência. E saída de emergência. Tá vendo? Hoje, com essa nova norma, a gente tem tudo mais facinho, está tudo mais, muito mais bem explicado, né, vamos dizer assim, porque eu criou uma planilha para facilitar isso, o entendimento da galera aí na hora de for pesquisar do enquadramento e das exigências para aquela edificação. Ora, então, a lojinha da Esther, ela vai precisar de quê? De extintor, de sinalização, de iluminação de emergência e de saída de emergência. Onde que eu vou mostrar isso? No projeto, na arquitetura. Aí que começa a confecção do projeto de segurança contra incêndio e pânico, né? Eu vou
abrir, eu estou com um projeto aberto aqui para vocês, vou mostrar para vocês rapidinho. É porque o nosso tempo é um pouco curto, né? Uhum. O projeto já está aberto. Eu vou jogar ali para o módulo. São 19h41. Tomei um susto agora quando eu vi. Pois é. Então, eu estou com um projeto aberto aqui. Só tenho que confirmar. Eu acho que ele é C1 também. Só que o que acontece? Ele não é C1... Ele não é um C1 comercial de, vamos dizer assim, de lojinha de tecido da Esther. Ele é um galpão... ele é um galpão de uma empresa offshore. Tá? É um de nossos clientes lá da empresa, lá da Incender. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, o projeto está aqui, né? Vou só mostrar a parte do térreo mesmo para vocês entenderem melhor. O que a gente estava pedindo lá? Extintor, não é? Olha aqui um extintor aqui, ó. Esse aqui é um extintor de água que a gente tem. Tá? E que mais pedia lá? Não, claro, além de... Não tem somente esse extintor não, tá, gente? A gente consegue localizar outros extintores, ó. Eu tenho um PQS aqui. Tá bom? Que é um pó químico, né, no caso. Então, eu tenho outros extintores também espalhados por entre esse galpão. Tá? Como é que a gente faz isso? O código, ele explica pra gente... Aí já é, no caso, um assunto de uma outra live, ou, de repente, se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo posteriormente, só me seguir no Instagram, não tem problema nenhum, não, tá? A quantidade de extintores, até que o Carneiro está perguntando aqui, ela vai depender de acordo com a área que você vai proteger, né? Somente a área? Não. A gente tem que levar em consideração também o alcance. Então, às vezes, o cara está aqui, para ele alcançar esse extintor que está aqui, ficar mais perto, ficar mais longe, e aí? O bombeiro, ele define isso tudo dentro da norma, né? Então, por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que para comercial C1 seria o quê? A exigência de um alcance máximo de 20 metros até atingir o extintor, numa área que esse extintor cubra de 20 metros quadrados. Entendeu? Então, tem que levar essas duas coisas em consideração. Aí, exigimos mais o quê? Isso aqui, ó, está até mal editado aqui, que está saindo fora, os milímetros. Isso aqui simboliza o quê? Sinalização de emergência. Essa plaquinha 23, ela significa o quê? Extintor. É aquela plaquinha que fica em cima do extintor. O bombeiro não exige extintor e sinalização de emergência? Aí ela aqui, ó. Aí só tem essa de extintores? Não. Aqui, ó. Tem mais. Essa daqui é o quê? Saída lateral. Pode ser à direita, que é o nosso caso aqui, 13D. Agora pode aparecer 13E também, que é saída à esquerda. Aquela setinha que aponta para o lado. Daquelas plaquinhas verdinhas, né? E dentre outras, a gente tem, deixa eu ver se eu consigo localizar outra aqui. Aqui, ó, uma 13E, tá vendo? Ó? Essa aqui é 13E, já é saída à esquerda. Né? Dentre outras, a gente tem risco de explosão, as de proibições, no caso, né? É proibido fazer fogo, utilizar chama. Então, é uma parte bem extensa também, que a gente pode incluir depois, tá bom? Aí, o que mais que foi exigido lá? Que o bombeiro exigiu, que tem que ter no projeto, senão a gente não aprova. Iluminação. Esse pirulito feio aí, vermelho, esse aí é um símbolo de uma luminária. De uma lumináriazinha. Pode ser aquela mesma que a gente vê nas lojas, que fica ligada na tomada. Ela é um bloco autônomo. Quando acaba a energia do local, o que acontece? Ela acende. Ela tem uma bateria, né? Então ela acende, ela fica ali carregando. Aconteceu alguma coisa, acabou a energia, ela automaticamente acende. Então esse aqui é um símbolo de iluminação de emergência. Tá bom?
Então, esse é um projetinho de um galpão. Claro, de acordo com a norma do bombeiro, ele não tem 900 metros quadrados, então, além dessa exigência de iluminação, né, de saída de emergência, de sinalização e de extintores, o Corpo de Bombeiros, quando a gente tem uma edificação acima de 900 metros quadrados, ele vai exigir para esse tipo de classificação isso daqui, ó. Canalização preventiva. O que é isso? A gente tem um hidrante aqui, ó. Tá bom? De repente a galera pode estar estranhando essa simbologia feia aqui, dessas setinhas saindo e desse extintor aqui também, porque está diferente, porque a norma mudou. E a norma também mudou o quê? As simbologias. Antigamente não era nada assim. Era um quadradinho. Na época do decreto 897 era um quadradinho, bem diferente. Tá? Então algumas simbologias mudaram. Bom, aqui tem uma outra exigência também, ó. Isso aqui é um alarme sonoro. Para esse tipo de edificação, o bombeiro exige também alarme sonoro, tá bom? Então, assim, o interessante é classificar a edificação, né? E depois de classificar, você vai ver o que é exigido. E aí atender aquelas exigências, entendeu? Mostrar isso no projeto, para mostrar para o bombeiro que aquela edificação está pronta para operar. E que se acontecer alguma eventualidade no futuro, a gente tem os dispositivos preventivos fixos e móveis para poder resolver qualquer situação. Né? Bom, aí o que acontece? Fizemos o projeto, né? Recebemos a arquitetura. O legal, quando a gente recebe a arquitetura, a gente já vira logo para o cliente e fala o quê? Olha, me manda suas documentações. Me manda suas documentações, porque isso vai fazer parte do processo que a gente vai botar para tramitar junto ao Corpo de Bombeiros para aprovar. E quais são essas documentações? A gente precisa de identidade ou qualquer documento que comprove, tá? RG, CNH, carteira de conselho, algo do tipo. Documento de identificação do cliente. Se for pessoa jurídica, a gente precisa do contrato social da empresa, né? E aí, consequentemente, essa identidade vai ser de quem é responsável legal da empresa. Então, vamos lá. Contrato social, identidade e o quê? A escritura. A gente precisa provar onde que está aquele imóvel, que ele existe em tal lugar, entendeu? E, mas eu não sou dono desse lugar. O que eu vou levar, então? Já que a escritura não está no nome da minha empresa, ou não está no meu nome. Bom, se você não é o dono, você tem que ter, então, um contrato de locação. Esse contrato de locação é válido, né? Juntou esses 3 documentos, o que a gente faz? Por isso que eu falei que é legal a gente pedir junto quando recebe a arquitetura, porque quando a gente termina de fazer o projeto, colocou tudo lá no projeto direitinho, a gente vai precisar de incluir no carimbo desse projeto o endereço, por exemplo. E o endereço ele não pode estar diferente do que está na escritura ou no contrato de locação, porque isso pode acarretar problemas para a gente no futuro. O projeto ele pode simplesmente não ser aprovado por conta disso. O oficial analista ele pode chegar e falar: olha, o endereço constante no carimbo é diferente da documentação. E outra coisa, a gente tem que se respaldar nessas documentações também para poder fazer, por exemplo, a taxa do Corpo de Bombeiros. Quando você pede para o bombeiro analisar o seu projeto, você precisa fazer a emissão de uma taxa, que a gente chama de taxa da EM, é uma taxa de recolhimento de emolumentos. E aí a gente faz a emissão dessa taxa, e nessa taxa, por ela ser exclusiva daquele cliente, daquele projeto, ela acompanha o nome do cliente ou o nome da empresa com o respectivo CPF ou CNPJ e também o endereço corretamente verificado com a arquitetura. Por isso é interessante a gente já logo ter esses documentos todos em mãos. E olha como que a gente vai alinhar. A gente vai alinhar o
carimbo do projeto, a gente vai aliar a taxa do projeto que a gente vai pagar para o bombeiro analisar, e a gente precisa fazer também um requerimento padrão que a gente faz no próprio site do Corpo de Bombeiros, que é como se fosse uma capinha de processo, antigamente se chamava capa de processo também, que tem algumas informações descritas para o oficial analista ter noção do que ele vai analisar, é meio que um resumão do projeto, entendeu? Por isso é tão interessante, é tão importante a gente manter a coerência de acordo com a documentação que a gente recebe. Né? Entendi. A Nicole está perguntando aqui se qualquer engenheiro ou arquiteto pode aprovar o projeto do bombeiro? Pode, desde que esse engenheiro ou arquiteto possua, no caso, após em segurança do trabalho, né? Se você tem essa pós, você pode assinar sim. Inclusive, é a minha meta, né? Conforme eu vinha falando. Eu faço engenharia ambiental hoje, sou formado em gestão ambiental, faço engenharia ambiental para futuramente terminou engenharia ambiental, já logo dar entrada na minha pós em segurança. Porque aí os projetos que hoje eu faço vão passar a assinar. Ah, entendi. Então, se a pessoa tem a pós, não precisa passar no bombeiro? A pessoa pode assinar? Não entendi muito bem a diferença. Você pode ser um responsável técnico. A exigência do Corpo de Bombeiros é que você seja um engenheiro de segurança para poder assinar, ter uma responsabilidade técnica em cima desse projeto, né? E o que acontece? Além disso, igual, por exemplo, a empresa a qual eu trabalho, ela é credenciada ao Corpo de Bombeiros. Eu não posso simplesmente abrir uma empresa e falar assim, eu vou prestar serviço de instalação de hidrante. Eu vou vender extintor. Não basta. Eu preciso credenciar a minha empresa ao Corpo de Bombeiros. E esse credenciamento é renovado a cada ano, né? Entendi. Nossa, o pessoal está mandando bastante pergunta. Mais uma. O bombeiro vai, depois da aprovação, ao local para conferir se está tudo bem? Para conferir se está com o projeto? Então, deixa eu dar uma continuidade aqui que eu já vou chegar lá. Fizemos o projeto, reunimos a documentação, tiramos as taxas para o bombeiro pagar. Está tudo direitinho, tudo certinho? Ó, montou o processo. Vamos para o Corpo de Bombeiros, está tudo certo. Deu entrada no Corpo de Bombeiros. O projeto foi analisado. O oficial analista deu uma olhada, o projeto está tudo direitinho, tudo certinho, de primeira, coisa de Deus, porque é muito difícil isso acontecer. Normalmente volta para a gente corrigir. Mas beleza, vamos ser otimistas. Voltou, deu tudo certo, o que o bombeiro vai fazer? Emitir um laudo de exigências. Porque aquele documento verdinho, eu acho que eu estou com um aberto aqui para mostrar para vocês, rapidinho. Não está aberto não, mas eu abro ele. Esse documento, o laudo de exigências, ele vai atestar que tudo que você colocou naquele projeto está correto e está de acordo com as normas e as exigências que o Corpo de Bombeiros faz. Então, tudo foi enquadrado corretamente, visando a segurança daquela edificação. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês o laudo de exigência. O laudo de exigência é esse documentozinho aqui, ó. Esse aqui é de um cliente também, tá? Se eu não me engano, esse aqui é de um posto de gasolina, eu acho. Então, é um documentozinho verde que vem em... acho que é papel moeda, não sei. Eu acho que é papel moeda. Ele vem pelo oficial analista, pelo comandante do Corpo de Bombeiros, de onde foi analisado. É um documento oficial. E aí, acabou. Aí a gente vai entrar naquela parte da vistoria, né? Que o pessoal estava perguntando aí. Acabou aí, a gente aprovou o projeto? Não, beleza, o projeto está aprovado, mas e agora? O que a gente faz? A gente vai pegar e vai executar, então, esse projeto. Ora, se a Esther está com a lojinha dela lá, a gente aprovou no bombeiro, o laudo de exigência está na nossa mão, então vamos executar. O que a gente colocou no projeto? Não foi iluminação? Vamos colocar a iluminação de emergência lá na lojinha dela. A gente colocou extintor? Sim. Quais são os extintores? Um de água e um
um de gás carbônico. Então, a Esther vai ter que comprar esses 2 extintores e colocar no mesmo lugar que está especificado no projeto arquitetônico. Porque, inclusive, o laudo de exigências, ele vem especificando, porque ele é feito de acordo com o projeto. Então, ele vai especificar, foi aprovado o projeto com a lojinha com 2 extintores, um de água e um de gás carbônico. Né? Então, tá bom, beleza. Aí a Esther foi lá e cumpriu todas as exigências, né? E foi o quê? Extintor, finalização, botou as plaquinhas lá de saída de emergência para a galera sair numa eventualidade, né? Porque as plaquinhas são fotoluminescentes, então mesmo que estejam sem luz, elas vão brilhar para a galera enxergar. Iluminação, extintor, sinalização, tudo direitinho. A Esther vai dar entrada agora. A gente vai fazer a aprovação dela, que é a emissão do certificado de aprovação. Antigamente, antes do decreto 42, antes de vigorar, né, o que acontecia? A gente dava entrada num novo processo no Corpo de Bombeiros, solicitando, aí no caso não dava entrada com muito documento, igual deu dessa última vez, não. Tá? Dava entrada num documento solicitando que o Corpo de Bombeiros enviasse um oficial analista até a lojinha da Esther para conferir. Ele iria pegar o laudo e falar assim, opa, peraí, tá, 2 extintores, deixa eu conferir. Esses 2 extintores, uma de água e um de CO2. Esther, tá certinho. Tá tudo certinho, tô vendo aqui que a iluminação está instalada, a sinalização também. Vou mandar emitir para você um certificado de aprovação. Show, acabava aí. Só que do decreto 42 para cá, isso tudo mudou. O bombeiro ele não vai mais vistoriar a edificação. O bombeiro ele faz o quê? Agora, o bombeiro ele deu uma responsabilidade maior para as empresas, né? Os responsáveis técnicos. Então, o que acontece? Existe uma declaração no próprio site do Corpo de Bombeiros, a gente consegue baixar essa declaração que ela é modelo, e o proprietário tem que assinar uma declaração, né? Ele assina como responsável legal e o responsável técnico, né, a empresa, o engenheiro de segurança tem que assinar também. E o que acontece? Além disso, existe, por exemplo, também o certificado de registro que a empresa emite, né, para a empresa que está certificando, né? Vamos dizer, foram os extintores, então existe, no caso, um certificado que a empresa dá. Então, hoje, igual por exemplo, tem igual no caso do galpão, a gente precisa até de fazer um relatório fotográfico para reunir isso tudo, né? Essa declaração do responsável legal, a declaração do responsável técnico, aí reúne relatório fotográfico, encaminha essa documentação para o Corpo de Bombeiros e cada um no seu quadrado, cada um tem responsabilidade agora. Então, se acontecer alguma coisa no futuro, a dona Esther assinou aqui como responsável legal, que tinha que ter 2 extintores. Por que ela está só com um aqui? Por que no momento da eventualidade só tinha um? Então, cada um está com a sua responsabilidade agora. O bombeiro não vai vistoriar mais. E, antigamente, se obtinha esse certificado de aprovação, né, que é o cumprimento do que foi especificado e exigido no projeto, obter o certificado de aprovação, corre para o abraço. Acabou tudo, está tudo certinho. Só que agora não, esse certificado de aprovação ele tem validade também. Esse certificado de aprovação ele vale 5 anos. Então, a cada 5 anos, você tem que dar uma nova entrada nele, num processo, né, para poder renovar esse certificado de aprovação. Estou com um certificado de aprovação aqui de outro cliente para mostrar para vocês. Ele é um pouco parecido com o laudo de exigências. Ele só muda mesmo isso daqui e algumas coisas no corpo do que está aqui. Aqui à frente dele eu tenho o verso dele aqui que vai abrir. Aqui, tá vendo? Tudo assinadinho, direitinho, conferente, colaborador. Então, são todos oficiais analistas do Corpo de Bombeiros. Entendi. Eu vou dar uma recapitulada aqui em tudo que a gente viu hoje e vamos tentar responder algumas perguntas nesses nossos últimos minutinhos.
Já tem uma aqui separada para a gente responder. Se não der tempo, eu vou colocar uma caixinha de perguntas nos stories e vocês colocam suas perguntas lá. Mas se vocês quiserem que a gente responda logo, pode jogar aí no comentário que a gente vai responder, tá bom? Então, uma das coisas que a gente viu é mais ou menos a ordem, né, do que acontece. Primeiro a gente recebe a arquitetura. No caso de nós sermos engenheiros civis, nós mesmos já vamos poder meio que fazer a arquitetura, né? Mas se a gente trabalhar só na casa na parte de aprovação, então a gente vai receber a arquitetura de alguém e vai começar com o processo de aprovação do Bombeiros. Como? A gente tem que primeiro definir qual é a classificação da edificação, por meio do anexo 2 lá do decreto, que está valendo agora a partir de finalzinho de dezembro de 2019. Depois a gente vai ver quais são as exigências daquela classificação que a gente viu que é. Depois a gente vai colocar todas as exigências na arquitetura, naquele projeto de arquitetura que a gente viu. A partir daí a gente vai pegar toda a documentação do cliente, RG, ou contrato social se for empresa de escritura, ou contrato de locação se a pessoa estiver alugando aquele lugar, né? Aí a gente vai colocar tudo no processo do bombeiro, eles vão dar o nosso laudo de exigência. Então, que é a certificação que ele dá pra gente, depois dizendo que ficou tudo ótimo. Aí, a partir daí, a gente vai fazer a construção, vai colocar tudo em prática. Depois que terminar tudo, a gente vai ter que contratar uma pessoa, ou um responsável técnico, no caso, que possa assinar. Quem pode ser responsável técnico? Qualquer engenheiro que tenha pós em segurança do trabalho também pode ser responsável técnico, né? Confirma isso. Arquiteto também, né? Arquiteto também, isso. A gente vai poder dar essa declaração que tem que ser renovada a cada 5 anos, dizendo que está tudo certinho de acordo com o que foi aprovado lá no bombeiro. Show? Show. Acho que aprendi bastante, então, né? Viu? Vamos lá. Eu não sabia de nada disso, gente. Sério mesmo. Cheguei no 0. Cheguei do 0, agora eu tô no 10. Será? Tá certo. Uma perguntinha aqui. Vamos ver se a gente consegue responder essa rapidinho. Tem algum programa especial para os projetos de incêndio ou eles são sempre feitos no CAD? Sim. São todos feitos no CAD. Eu utilizo o AutoCAD. Tem gente que tem utilizado bastante o Revit, né? Basicamente vai de cada projetista. De repente, se você se sente melhor desenhando no MicroStation, então faz.